Você pode sentar, querido? Se você tem aí a sua Bíblia, abra lá em Filipenses. Se não tem a Bíblia, vê se alguém perto de você tem a Bíblia e dá uma espiada na Bíblia dessa pessoa. Filipenses capítulo 1, versículos de 15 a 18. Talvez você queira anotar algumas coisas na frente, na sua frente aí na cadeira, no bolsinho dela tem um local onde você pode tirar ali um rascunho, um papelzinho para esboço. Ali você pode também tirar um lapisinho e você pode escrever aquilo que Deus falar ao teu coração essa noite. Mas eu gostaria que nós pudéssemos, nesse momento, gastar um tempinho na palavra de Deus e poder conhecer um pouquinho mais daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus tem para mim. Filipenses capítulo 1, versículos de 15 a 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto eu estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Essa passagem aqui de Filipenses capítulo 1, esses versículos aqui que eu acabei de ler para vocês, ele retrata algo que é tão verdadeiro hoje em nossas vidas, e que todos nós precisamos de tempos em tempos avaliar. Sabe o que é? Motivação. Qual é a motivação do teu coração em fazer o que você faz hoje? Por que é que você veio para cá hoje à noite, por exemplo? Qual é a motivação do teu coração? Por que que você está aqui levantando as mãos, adorando ao Senhor? Qual é a motivação do teu coração? Talvez alguns de vocês sirvam em diversas áreas do ministério. Talvez seja com a parte de iluminação, a parte de som, a parte de multimídia, filmagem, talvez seja no louvor, talvez seja na célula de alguma forma, talvez seja como obreiro, talvez seja, sei lá qual, a função que você talvez tenha no reino de Deus. A pergunta é, qual é a tua motivação para também servir ao Senhor? Interessante é que aqui nessa passagem dos versículos de 15 até 18, a gente vê claramente que Paulo ele fala de dois grupos de pessoas com duas motivações diferentes. Uma delas pregava a Cristo para atormentar a Paulo, que já estava na prisão. Eles pregavam, mas a motivação do coração deles não era explanar, apresentar, compartilhar de Jesus com aquelas pessoas, mas o objetivo maior deles era, com aquele compartilhar, ferrar ainda mais com Paulo, que já estava na prisão. E tinha um outro grupo que pregava, e ele fala aqui, no versículo 16, estes o fazem por amor, sabendo que eu estou aqui, ele fala em cadeias, eu me encontro aqui por causa da defesa do Evangelho, da pregação da palavra. E ali era o coração de alguns, e a motivação de alguns era realmente por amor a Cristo e por amor ao próximo, compartilhar do Evangelho. Motivação é algo tremendo, queridos. Para ser corretamente entendida, a motivação para evangelizar ou servir, por exemplo, ela não pode ser separada da motivação pela qual nós vivemos, porque ela é um derivado disto. A motivação pela qual nos faz viver, a motivação pela qual nos faz estarmos aqui hoje à noite, adorarmos ao Senhor, é a mesma motivação que vai nos levar a compartilhar do Evangelho com o próximo e a viver servindo o Senhor com os nossos dons e talentos. Interessante que, se separarmos a motivação para evangelizar ou para servir da nossa motivação para viver, sabe o que acontece? A gente cai num cristianismo carnal, porque já não há mais nada que verdadeiramente nos motive a compartilharmos desse amor tremendo, porque nós ainda não presenciamos, não vivemos, não temos este amor em nosso coração. Motivação é algo tão importante. Ao olhar para jovens,
fora da igreja, ao olhar para a mídia, ao olhar para revistas que falam sobre juventude, ao olhar para alguns dos nossos próprios jovens, eu me pergunto, onde é que está a verdadeira motivação deles? Talvez seja tempo, queridos, de nós darmos uma parada, e como a Bíblia nos chama de tempos em tempos, reavaliarmos o nosso coração, pararmos hoje e reavaliarmos qual é a verdadeira motivação que nos leva a ser quem somos, que nos leva a fazer o que fazemos. Na passagem que lemos, Paulo nos mostra como pregar e servir a Deus por razões erradas. De forma muito clara, ele coloca ali, se você voltar para o texto, ele fala no versículo 17, aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento, enquanto eu estou preso. Paulo, ele retrata de uma forma muito clara, que aqueles que serviam, que aqueles que pregavam, que aqueles que diziam ser cristãos naquela época, eles faziam tudo aquilo por motivo de ambição egoísta, de falta de sinceridade, dissensões e tantas outras situações, talvez Paulo não tenha mencionado aqui. Agora, vamos contrastar essa motivação desses aí com a motivação de Paulo. Para pensar, qual era a motivação de Paulo em servir, em pregar, em abençoar o próximo? Ele diz na palavra do Senhor, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Contrasta agora a tua motivação com a motivação de Paulo. Ele diz, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Para pensar agora na tua motivação. Compara ela a essa motivação de Paulo. Será que elas estão batendo? Será que elas estão sendo vivenciadas igualmente? Será que você está conseguindo provar do que é essa motivação genuína como a de Paulo? O viver é Cristo, ou seja, não existia nada além de Cristo na motivação pela qual Paulo vivia. Era o viver Cristo. E o morrer, puxa, é lucro. Deus está preparando algo maior para mim, então morrer é lucro. No Velho Testamento, especialmente, a gente pode encontrar várias biografias de pessoas que nos mostram verdadeiras motivações que levaram estas pessoas, estes personagens bíblicos, a viver processos desafiadores nas suas vidas, a viver tribulações, a viver perseguições e ter vitória lá no final. Qual era realmente a motivação por detrás da vida de cada um desses personagens do Velho Testamento? Quando vemos homens alcançando grandes coisas pelo Senhor, a gente só pode concluir que a motivação deles era glorificar a Deus. Interessante que do lado oposto, quando a gente olha para homens que caíram, a gente vê que a dinâmica contrária também é verdadeira. Quando as motivações não estão no Senhor, o fracasso é certo, a desistência é certa, o abandono é certo, o desencorajamento é certo, o simplesmente chutar o balde é certo, quando a nossa motivação não está em Cristo. Eu queria ver alguns modelos no Velho Testamento de motivação, sabe? Pessoas que foram motivadoras, pessoas que pela sua própria vida nos deixaram um exemplo do que é uma verdadeira motivação. E eu queria ver com você, e talvez você queira anotar aí o que cada um destes, lógico, não dá para ver todos os personagens, são muitos, mas eu separei pelo menos alguns aqui, para que pudéssemos olhar qual foi a motivação verdadeira do coração deles. O primeiro que me chama a atenção, lá já no início, foi Abraão. Abraão é um cara fera, sabe, ele tinha assim uma motivação tremenda para fazer o que fez. A motivação de Abraão não era nenhuma outra a não ser a obediência. Obediência era a motivação pela qual Abraão viveu o que ele viveu, fez o que ele fez, serviu como serviu, amou como amou. Hebreus 11, versículo 10, eu vou ler para vocês, diz assim: pois ele esperava, olha só, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Ele não estava falando de uma cidade construída por você ou por mim, cidade construída de concreto. Ele estava esperando algo preparado especialmente por Deus para ele. Abraão foi desafiado a andar enormes distâncias pelo Senhor,
superar grandes opositores do Deus vivo. Tudo porque ele antecipou aquilo que Deus iria fazer no meio deles, que era o quê? Construir uma nova cidade. Você tem antecipado aquilo que Deus tem preparado para você. A promessa para Abraão foi: eu vou construir aquela cidade. Qual é a promessa de Deus para você? Sabe, fora tudo aquilo que a gente vê na palavra do Senhor, né? Às vezes Deus nos pega ali no específicozinho, né? No que é só para você, ou aquilo que é só para mim. E a pergunta é: quais são as promessas de Deus para você? Será que não vale antecipá-las e viver como Abraão, em obediência, antecipando a promessa do Senhor para a tua vida? Abraão sabia que obediência era central, era fundamental. A gente pode entender isto pelo grupo de afirmações que são feitas lá em Hebreus no capítulo 11. Lá naquela passagem onde mostram todos aqueles heróis, onde mostra todos aqueles heróis da fé, sabe, do qual Abraão é um deles. Fala ali que Abraão não sabia para onde ia, mas ele mesmo assim obedeceu e foi. Fala que onde ele chegava as pessoas viam e os recebiam ainda de distantes. Sabe por quê? Porque ele estava cumprindo aquilo que foi ordenado por Deus. Eles foram reconhecidos como forasteiros, como estranhos na terra. Eles estavam procurando um país para ser o país deles, porque ele não sabia para onde ia. Mas no final de tudo ele procurava por um país, queridos, presta atenção. Procurava por um país que era celeste. Eles procuravam por uma cidade que estava sendo construída pelo próprio Deus para a vida deles. A pergunta é: será que você tem vivido essa motivação de Abraão, que é a obediência à palavra de Deus? Abraão não era motivado por alguma razão, por nenhuma razão material ou de benefício próprio, pessoal. Ele não era motivado por nada que ele receberia aqui na terra. Pelo contrário, o que queimava dentro dele era a visão de uma cidade. Era a visão da promessa de Deus, que era esta cidade. Não feita de concreto, mas uma cidade celestial, como falamos. Ele era motivado pelo desejo de ver a cidade de Deus ser construída pelo próprio Deus, e ele queria isso, custe o que custasse. Ele era motivado pela obediência. Pelo que você é motivado? Como é que Abraão conquistou essa motivação? Hebreus não nos deixa dúvidas que a obediência foi o fator motivador na vida dele. A palavra de Deus fala que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Deus o chamou, ele obedeceu. Deus tem chamado você. Talvez você tenha procrastinado essa resolução de obediência, essa tomada de posição de dizer: Senhor, eu vou te seguir, eu vou te obedecer, eu vou para onde quer que tu queiras que eu vá, eu vou fazer a tua vontade, eu vou. A palavra do Senhor diz que nós seremos conhecidos quando obedecermos os mandamentos do Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele que ama ao Senhor obedece aos seus mandamentos. A palavra do Senhor diz que aquele que quer ser igual ao Senhor ouve a voz do mestre, ouve a voz do pastor e o segue, obedece aquilo que ele está falando. A motivação verdadeira no coração de Abraão era a obediência. Será que dá para fazer um paralelo ali com a tua vida, com o teu coração? Será que dá para puxar um pouquinho para você e dizer assim: meu irmão, qual é a minha motivação? Quando foi que a minha motivação foi realmente a obediência? Quando foi a última vez que eu me bati com a palavra do Senhor e eu estava indo por aqui e olhei a palavra do Senhor e ela disse: não é por aí. E Deus diz: vai por lá, e você vira e você vai por lá, porque você é obediente ao Senhor. Quando foi a última vez que você encarou algo que Deus estava falando para você e você disse: beleza, Deus, eu vou contigo, estou nessa? Quando foi a última vez que você simplesmente deixou tudo aquilo que era teu sonho, era teus planos, eram os teus planos, e você disse: Senhor, que não sejam mais os meus, mas que sejam os teus, em obediência àquilo que tu tens para mim? Sabe, interessante é que Abraão foi um cara que teve uma motivação tremenda, que foi a obediência. Mas tinha outro cara chamado José. Esse cara era fera. Sabe qual era a motivação dele? Era ser sujeito à soberania de Deus. Muitos de nós lutamos com esse negócio de soberania de Deus. Muitas vezes a gente quer dar um balão no Senhor e dizer: não, Senhor, a soberania é minha, eu que escrevo o meu caminho, eu é que faço o meu caminho. José, sabe o que ele fez? Ele se sujeitou à soberania de Deus. Ele se sujeitou aos planos de Deus. José obteve vitória em todos os desafios que ele enfrentou, e olha que não foram poucos.
até chegar ao ponto de ser o quê? Segundo no Egito. Primeiro-ministro, poderíamos colocar assim para trazer a realidade atual. Primeiro-ministro do Egito, um cara que saiu lá do povão, que foi jogado no buraco, que era para ter sido morto, mas os caras voltaram atrás, que depois os caras disseram, não, não vamos matar, vamos vender, pelo menos ele faz um dinheirinho, venderam o cara. Ele chegou na casa de Potifar sendo vendido, chegou lá como escravo, começou a progredir, começou a prosperar. O que é que rola? Vem uma nega lá muito bem feita, dá em cima dele, o cara corre da parada, o que acontece? Vai parar na prisão. Por obediência ao Senhor, o cara vai parar na prisão. Aí de lá, ele passa um tempo na prisão, e ele não questiona Deus, ele não se revolta contra Deus. Você já se revoltou contra Deus? Você já se rebelou contra Deus? Por porcaria, por coisas tão ínfimas, por coisas tão ralé, sujeira, pó. Esse cara viveu, meu irmão, muito mais do que você viveu em termos de intimidade com Deus. E sabe o que é que o cara fez? Ele simplesmente se sujeitou à soberania de Deus. Sabe, ali na prisão Deus o honrou, e porque ele foi lá e ele viveu da forma como tinha que viver, e o coração dele estava pautado pela soberania de Deus, Deus o honrou, tirou de lá e colocou onde? Como segundo no Egito. Só perdia para o faraó. Ele foi capaz de suportar, queridos, a crueldade com a qual foi tratado por sua própria família. Eu tenho certeza que ninguém aqui foi vendido ainda. Você já foi vendido? Você pode ter até sido maltratado em casa, mas eu acho que ninguém te vendeu ainda. Eu acho que você ainda pertence à família que você está vivendo hoje, né? Não foi vendido para ela. Ninguém aqui está na casa de Potifar. Ultimamente eu não tenho ido na cadeia soltar ninguém, não tem ninguém preso aqui. Mas ele suportou tudo isso, na confiança de que a sujeição à soberania de Deus iria motivá-lo a ter vitória sobre isto. Sabe, o sonho que ele teve lá atrás parecia tão distante, mesmo assim ele resistiu à investida da mulher de Potifar, à corrupção e à influência do poder, às tentações da idolatria, à amargura de ter sido vitimado por sua própria família. Interessante aqui no final do livro de Gênesis, onde José é reconciliado com seus irmãos, tem uma passagem assim tremenda. Olha só, ele diz assim, ó, que a motivação de José é claramente evidenciada nessa passagem. José cria na soberania de Deus, por isso ele foi capaz de viver, ele foi capaz de perdoar. Olha o que diz Gênesis 50, 19 e 20. Gênesis 50, 19 e 20. José, porém, lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Ou seja, estaria eu sendo soberano na minha vida? Ou ocupando o lugar de Deus, que deveria ser o lugar dele na minha vida como soberano? De forma nenhuma. Ele diz, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. E vocês sabem a história de José? Por causa dele, como segundo depois de Faraó, por causa do sonho que ele interpretou, sabe o que aconteceu? Um monte de galera lá, várias gangues em vários lugares, né? A torcida do Curitiba, do Atlético, o pessoal do UFC, todo mundo foi beneficiado por causa disso, sabe? Todos eles foram beneficiados por causa disso. Por quê? Porque José foi fiel, foi motivado, se sujeitou à soberania de Deus. Primeiro nós olhamos um homem que foi motivado pela obediência. Segundo, um homem que foi motivado pela sujeição à soberania de Deus. Agora a gente pula lá para Moisés. Para pensar em Moisés. Agora que você está pensando em Moisés, para de pensar em Moisés. Eu quero te fazer uma pergunta antes. Quais são os planos que hoje estão na tua vida? Eles foram colocados dentro da soberania de Deus, dentro do controle do Senhor. Se você está fazendo o que está fazendo, foi porque Deus aprovou e estava sujeito à soberania dele. Você tem entendido que aquelas adversidades que surgem na tua vida estão no controle do Senhor, que nada escapa ao Senhor, que Ele cuida de você de uma forma maravilhosa, que quando a gente passa por situações adversas, imagina se tivéssemos sem o Senhor. Quando perdemos alguém. Interessante que, falando com a minha sogra ontem, ela mencionou justamente isso. Ela nem sabia o que eu ia estar pregando. Mas interessante é que há 3 meses eu perdi o meu sogro, o pai de Cássia faleceu. E ele estava no hospital chamado Hospital Santa Joana, lá em Recife.
e ele chegou no hospital para ser internado com problema de insuficiência respiratória. E agora a mãe da minha sogra, a avó de Cássia, dá entrada no mesmo hospital, com insuficiência respiratória, está com 3 tipos de câncer, e a mãe de Cássia, a minha sogra, que está dormindo com ela no hospital, no mesmo andar, onde o pai, o marido, no caso, faleceu. Sabe, e nesses momentos, você olha e diz assim, como é que a pessoa sustenta uma pancada dessa? Depois de tantos anos casado, perdeu o marido e não foi uma morte tranquila, ele também estava com câncer, e foi muito sofrimento, e agora com a mãe lá na mesma situação. Sabe, interessante é que conversando com ela, ela disse assim, Deus não esqueceu de mim, eu me sujeito à soberania de Deus. Sabe, que testemunho. E a gente com tanta frescura na nossa vida, né? Nos entregando com tão pouco que aparece, e não entendemos a soberania de Deus sobre a nossa vida. Para agora para pensar sobre Moisés. Volta a pensar sobre ele. Sabe o que motivou Moisés? O que motivou Moisés foi uma recompensa divina. Moisés, ele era um cara que teve um entendimento de que Deus o chamou, o preparou para uma missão especial, e que por causa dessa preparação, dessa obediência, dessa sujeição à soberania de Deus, sabe o que aconteceria? Ele receberia uma recompensa divina. O que motivou Moisés a deixar seu habitat natural do palácio de Faraó? Para pensar. O cara vivia com tudo, do bom e do melhor, e foi embarcar numa vida que, por mais que triunfante ela fosse, porque alguns de nós olhamos para a vida de Moisés e achamos ela tão triunfante, né? Ela foi cheia de desafios. Você há de concordar comigo. Ela foi cheia de tribulações, ela foi cheia de dor, de desencorajamento, de vontade de chutar o balde, pedir pinico e dizer, eu não vou mais por aqui. Essa foi a vida de Moisés. Talvez uma caminhada triunfante para alguns, da forma como olha, talvez de fora, mas para Moisés, que estava vivenciando, isso tudo era o que ele estava vivenciando. Mas tudo isso por quê? Porque ele olhou lá na frente, naquilo que estava sendo prometido por Deus para ele. De novo, a gente olha para Hebreus, ali na galeria da fé, Hebreus 11, e Hebreus nos providencia algumas respostas para entendermos o que é que motivou Moisés. Olha só, ele escolheu ser maltratado. Ele escolheu ser maltratado do que participar dos prazeres do pecado ali no Egito. Ele escolheu a desgraça, porque na visão dos egípcios, o deixar o Egito e simplesmente viver aquilo que o Senhor tinha chamado ele para viver, era uma desgraça. E ele abriu mão, ele escolheu aquilo, porque Cristo era de maior valor para ele. Será que Cristo é de maior valor para o que você está vivendo hoje, do que o que você está vivendo hoje? Será que Cristo é de maior valor do que aquilo que você está pensando e sonhando em ser ou ter? Será que Cristo é de maior valor do que aquilo que você está galgando e buscando com tanto afinco, ponto de às vezes esquecer até quem você é em Cristo? Em relação à motivação em si, ele olhava para a recompensa divina. E outra coisa, queridos, ele viu aquele que era invisível. Moisés foi movido pela recompensa que receberia do próprio Senhor. Essa não seria uma recompensa terrena, vinda de homens, de forma nenhuma. Ele receberia a recompensa que vem do próprio Deus. Ele deixou o conforto material, ele deixou o conforto emocional, ele deixou os prazeres por Deus, sabendo aquilo que estava prometido a ele lá na frente. Mas sabe por que é que também ele deixou? A segunda motivação de Moisés foi a que ele viu invisível. Foi o seu encontro com o Deus vivo que motivou ele a fazer o que ele fez. Aproveitar os deleites do pecado ou servir a Deus? Ele decidiu servir ao povo de Deus, por Deus. Você já teve um encontro com o invisível? Você já teve um encontro com o invisível? Estou falando de Deus. Você já teve aquele encontro com Deus, onde a obediência é algo real e vivo, onde o se sujeitar à soberania de Deus é algo que é tão claro para você, onde fazer e se sacrificar e se comprometer é vivo, é real, porque você olha lá na frente
para aquela recompensa divina, onde você olha para o momento onde você encontrou a Cristo e você entendeu o que Cristo fez na tua vida e como Ele mesmo se sacrificou. Abra sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 2. Só vai aí, talvez uma folha para frente. Filipenses 2, a partir do 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que eu ser igual a Deus era algo a que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Olha a recompensa divina, por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Recompensa divina. Como é que estão as pedrinhas na tua coroa? Tem juntado umas aí ultimamente? Vai ser uma coroa recheada ou vai ser aquela pedrinha aqui, outra acolá? Talvez uns 2 ou 3? Ou será que a coisa está correndo? Interessante que um dia todos nós prestaremos contas ao Senhor. Será que estamos servindo a Ele com a motivação correta? Vamos olhar mais 2. Motivação de Samuel. Motivação de Samuel era integridade. Durante a sua palavra de despedida, quando Samuel estava deixando seu ministério, com a sua vida de serviço, ele foi capaz de desafiar o povo de Israel. Era um momento decisivo na vida de Israel, porque Saul estava para assumir como rei. E Saul, ele tinha uma visão meio complicada quanto às questões materiais. E Samuel trabalhava para que a motivação do seu reinado fosse, sabe qual? Ter mãos limpas diante de Deus. Essa era a motivação que Samuel tinha em sua vida, o ter mãos limpas. Para o último juiz de Israel, as coisas materiais não tinham nenhum apelo para ele. Olha o que diz 1 Samuel 12, 3. Eu vou ler para vocês. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, se fosse hoje, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. Sabe, naquele momento Samuel disse: a minha motivação é ser íntegro, é ser um cara íntegro, é ser um cara sincero diante de Deus. Durante todo o período de sua liderança em Israel, ele foi modelo de integridade. Era uma virtude que ele tinha diante de Deus. A motivação em ter mãos limpas diante de Deus foi a força motora do ministério e da liderança de Samuel, como profeta, como sacerdote. Ele conseguiu fazer aquilo porque a força que o motivava era a integridade. Interessante que ele desafiou o povo de Israel a servir a Deus em gratidão pelo que o Senhor fizera com ele. Ele desafia lá em 1 Samuel 12, 24, dessa forma: somente temam o Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração, e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. A pergunta é: integridade na tua vida é algo real? Integridade na tua vida é algo que aparece? Integridade na tua vida, talvez na faculdade, com as provas e trabalhos que você assume, talvez naqueles momentos onde você não estudou e aquela prova vai rolar e rola aquela velha vontade de compartilhar daquela prova com o amigo que está do lado. Não só uma vez, velho. Gente, até na faculdade teológica essa tentação é real. Infelizmente tem alguns miseráveis que ainda caem nela, sabe? E a gente fica a pensar: onde é que está a integridade dos jovens de Deus? Sabe, quando você recebe seu salário, você é íntegro com o que faz com ele? Hoje o
Paulinho desafiou você a entender quem Deus era em relação às suas finanças, aquilo que você tem, aquilo que você é. Não só que você entendeu que recebeu de Deus, mas entendeu que é de Deus. Você tem sido íntegro com as suas finanças. Às vezes a gente se preocupa com o dízimo, e tem que se preocupar, sabe, porque o dízimo é separado para o Senhor. Mas a pergunta é, quantas vezes nós não nos preocupamos com os outros 90% que ficam com a gente? A gente faz o que quiser, e a gente às vezes toma as decisões erradas. Quantos aqui estão pendurados no cartão de crédito? Falta de integridade nas decisões financeiras. Sabe, quantos de nós falhamos na integridade, né, verbal, em dizer algo e não fazer, em prometer e não cumprir, em assumir e não fazer acontecer? Todos nós somos passíveis disto, mas a gente não pode viver desta forma. Sabe, integridade tem que ser algo presente na vida do cristão. E olha, Samuel era um cara que vivia a integridade, era o que motivava ele. Vamos ver o último aqui? A motivação de Davi e dos profetas. A motivação de Davi e dos profetas. A motivação era muito clara: a glória e a honra de Deus. A preocupação grande de Davi era que o grande Deus, Deus de Israel, fosse glorificado. Sabe, a preocupação e a motivação dos profetas era que Deus fosse honrado. Em grande contraste, né, da vida de Saul com a vida de Davi. Davi foi motivado a propagar o grande nome de Deus. Por quê? Porque o desejo dele era que Deus recebesse toda a glória. Fala lá em 1 Samuel 7,26, o desejo dele era que os povos vissem que o grande Deus era quem reinava em Israel. Isto o motivava sempre a requerer de Deus a direção para todas as suas decisões como rei. As suas decisões estão sendo pautadas pela direção do Senhor, estão sendo simplesmente pegas ali pelo Senhor e dito, ó, vai por aqui, vai por aqui. Você tem entregue a Ele cada decisão que você toma no seu dia a dia? Você tem se colocado dessa forma diante do Senhor? Todas as conquistas de Davi, conquistas militares, milagres, construções, templos, e etc, 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 que foram tantas as conquistas de Davi, tinham um único objetivo: glorificar a Deus. Davi era o cara que era rei, mas não tinha problema em colocar um saco e se sujar todinho e dizer, eu sou um desgraçado, eu sou um miserável. Ele não tinha problema em apagar-se do que estava rolando e deixar que Deus recebesse a glória. Às vezes a gente tem dificuldade de se apagar. Às vezes a gente quer só ser aquele ou aquela. Às vezes a gente tem dificuldade até com a pessoa que está do nosso lado. A gente quer até impedir que ela cresça, porque a gente tem que crescer. Às vezes a gente se preocupa até se ela é que vai assumir ou que vai fazer, mas por que não sou eu? Às vezes não entendemos nem as razões claras pelas quais nós não somos escolhidos para algumas coisas. E razões são claras porque Deus fala claramente a cada um de nós. Ele tinha em mente a palavra de Deus. Olha o que aqui 2 Samuel 24 fala. Mas o rei respondeu a Araúna, não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Mesmo sendo rei, mesmo recebendo de graça, mesmo querendo ser ali abençoado com aquilo, ele disse, de forma nenhuma, pagarei o preço justo. Interessante, né? Mesmo sendo rei, que naquele tempo era devido, era claro, era muito comum o receber presentes, o receber ofertas, o receber, né, um chamegozinho. E naquele momento, de forma nenhuma, eu quero pagar o que é devido, o que é justo a isso aqui. Por quê? Porque eu quero que quando as coisas aconteçam, que a glória vá para o Senhor, que Ele que receba. Interessante quando a gente agora sai um pouquinho de Davi e olha os profetas. De todos os servos do Senhor no Antigo Testamento, os profetas foram os que mais foram mal entendidos, reverenciados humanamente falando, os mais temidos, mas não interessa que tipo de profeta o cara era,
quer seja aquele que escreveu ou não escreveu, que foi inspirado ou não foi inspirado por Deus para escrever, quer seja um profeta maior ou menor, pré-exílico, exílico ou pós-exílico, né? A paixão deles era uma só: honrar o nome de Deus. Honrar ao nome de Deus. Elias pediu o seguinte, ele disse assim: responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. A preocupação dele era honrar a Deus, que a toda honra fosse de Deus. Isaías, o desejo de Isaías era o de realizar o chamado de Deus para a sua vida. Isaías foi separado com um propósito, e o desejo dele era realizar o chamado de Deus. O chamado era para que ele fosse mensageiro de Deus para a nação, e ele foi, e ele se deixou ser usado pelo Senhor, em obediência, em sujeição à soberania de Deus. Ele foi caminhando para que Deus fosse honrado em sua vida. Será que Deus está sendo honrado na tua vida? Será que você tem dado espaço para que Deus receba toda a honra e toda a glória com tudo aquilo que acontece com você? Interessante que Ezequiel, ele foi também comissionado para levar a palavra de Deus ao povo, e Deus disse a ele assim: ó, filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel, por isso ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. A motivação de Ezequiel era o fato de ser chamado por Deus. Deus tinha chamado Ezequiel e sabia que um dia iria prestar contas a Deus. Ele disse: se eu estou dizendo, fala, que a morte está vindo, que vai acontecer alguma coisa, e você tem que advertir aquelas pessoas e você não faz, o ímpio vai morrer, e o ímpio vai para o inferno. Mas deixa eu te contar um negócio: o sangue dele eu vou requerer das tuas mãos. Acho que essa é uma chamada grande para a gente hoje. Será que temos advertido, alertado aos que estão próximos de nós, quer sejam familiares, amigos ou não amigos, ou oportunidades que surgem, de que se eles morrerem sem Jesus vão para o inferno? No livro que estávamos lendo na viagem, falando sobre as 21 qualidades de um líder, na viagem do Eurocross, um dos exemplos, fala que o presidente dos Estados Unidos foi visitar uma igreja, e ao chegar nessa igreja, um dos seus assessores chegou para o pastor e disse assim: pastor, alivia aí na pregação, não bota para quebrar nos caras não, porque hoje o presidente está aí, ele não pode ouvir certas coisas, seja uma coisa mais light hoje, E aquele pastor pegou a palavra, e ele disse, falando sobre o evangelho, falando sobre quem não conhece a Deus, para onde iria, e ele disse assim: olha, todos, inclusive eu ouvi falar que tinha um presidente aqui, todos que não têm Jesus vão para o inferno, sabe? Ele não só disse que ia para o inferno, mas ele ainda disse: ó, eu soube que tinha um presidente aqui. A preocupação dele não era o presidente, a preocupação dele era honrar a Deus com aquilo que Deus o chamou para fazer. Sabe, às vezes pode ser algo pequeno, às vezes pode ser algo grande. Se Deus te chamou, se Deus te colocou sobre algo, se Deus te colocou encarregado, responsável, comprometido com alguma coisa, deixa Deus receber toda a honra e toda a glória. Não atrapalha o processo de Deus de receber toda a honra e toda a glória, porque foi para isso que Ele criou você, para que Ele fosse glorificado através da sua vida e da minha vida. Por causa do pecado é que nós não conseguimos participar do processo, mas hoje com Jesus em nossas vidas, o que acontece? Esse processo foi ratificado, a coisa foi consertada, e a gente pode mais uma vez glorificar a Deus com a nossa vida, e honrar ao Senhor com a nossa vida. Para a gente finalizar, enquanto a banda está vindo aqui para frente, deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual tem sido a tua motivação? Você que chegou aqui, você que está aqui, qual tem sido a tua motivação? O que Deus tem falado ao teu coração? Você tem buscado obedecer, se sujeitar à soberania de Deus? Você tem buscado recompensa divina e não humana? Você tem buscado integridade?
Você tem buscado honrar e glorificar a Deus? Sabe, talvez hoje à noite seja a noite de mudança, de encontro com essa nova motivação que Deus vai colocar no teu coração. Talvez você tenha chegado aqui, cara, desmotivado. Quantas vezes na minha vida eu tive que reavaliar o meu caminhar com Deus, porque eu estava desmotivado, porque eu estava a fim de chutar o balde. E por causa dessa reavaliação, Deus me deu uma nova forma, uma nova motivação, baseada em princípios da palavra, baseado em personagens da palavra, que me inspiraram a olhar para Ele, a ser obediente à palavra dEle. Porque ao olhar para a minha vida, eu via que a motivação não vinha. Por quê? Porque, como é que ia vir motivação? Não era obediente à palavra do Senhor. Como é que eu ia ser motivado se eu olhava para Deus e dizia: não, Senhor, os teus planos, a tua soberania, não, eu vou caminhar nos meus planos, eu vou ser o soberano na minha vida. Como é que a gente pode fazer as coisas de Deus com pensamento terreno e não com aquele pensamento de que um dia Deus irá nos recompensar? Não só isso, mas aquela segunda motivação, sabe, de Moisés, do encontro com o invisível. Talvez hoje à noite a gente precise voltar e mais uma vez ter um encontro com o invisível. Eu sei que vocês prepararam uma música para o apelo, mas eu vou pedir para vocês tocarem e me levam de novo, tá joia? Eu creio que na minha vida a motivação veio quando eu parei e voltei para a palavra do Senhor. Simples. Eu creio que a nossa oração tem que ser essa: Senhor, me leva onde eu possa ouvir a tua voz. E a voz do Senhor é muito clara. Ela está aqui, ó, de capa a capa. Deus preparou. A minha está caindo aos pedaços aqui, mas Deus preparou isso aqui para você, para que nesses dias, quando você está desencorajado, desmotivado, rebelde, triste, a fim de chutar o balde, não está mais afim, sabe, parece que esfriou, parece que não faz mais sentido vir no jovem, e a gente começa a sentir, sabe o que? É a mesma pregação. A gente começa a sentir, são as mesmas pessoas. A gente começa a sentir, é a mesma banda, e essa banda é nova. Eles são os gurizinhos do jovem. É a banda mais novinha do jovem, a mais recente. Aí a gente diz: não, mas é tudo a mesma coisa. Ir lá para o Bacaxeri, velho, ouvir aquele pastor de novo, ir para aquele culto de novo, é a mesma coisa, não muda nada. Gente, não é que a palavra de Deus não muda, não é que o louvor não muda, não é que a palavra, o pastor, ou os amigos, ou a comunhão com os irmãos, não, é porque eu não estou bem, é porque eu estou contaminado, é porque eu fui contagiado com o pecado, é porque eu peguei aquela doença que Satanás estava preparando para mim, porque ele veio, sim, queridos, e não se engane, para matar, roubar e destruir. E enquanto você estiver longe do Senhor, a tua vida é prato fácil para o demônio, e ele quer destruir você. É por isso que a gente tem que quebrar as barreiras e quebrar hoje. É por isso que a gente tem que buscar a motivação do Senhor para viver uma vida cristã e buscar hoje, porque falta de motivação todos nós teremos, e seremos tentados a viver uma vida desmotivada, desencorajada. Mas é quando a gente pega isso aqui e diz: Senhor, me leva. Mas Senhor, me leva para onde eu possa ouvir a tua voz, e deixa que essa minha obediência à tua palavra, sujeição, o entendimento da recompensa eterna, divina, o entendimento de um encontro com Deus, de glorificar o teu nome, de honrar o teu nome, de ser íntegro, que isso possa me motivar, e não a melhor mensagem do mundo, e não a melhor banda do mundo, e não o melhor ministro de música do mundo, e não a melhor igreja do mundo. Isto é, se você conseguir achar algumas destas, quanto foi feito por homens, Deus te abençoe a achar a perfeita. Qual é a tua motivação hoje? A gente vai encerrar o Job, mas eu queria, antes de encerrar, te dar uma oportunidade de talvez se reconciliar com o Senhor, talvez de buscar nele a motivação correta, talvez de alinhar com o Senhor,
sabe, talvez de restaurar aquele primeiro amor, aquela paixão. Posso ser sincero com vocês, essa pisada desde o Ministério de Juventude até aqui, até o acampamento, tem sido uma loucura. Às vezes eu me pego muito mais na logística e na administração do que tem que acontecer, do que simplesmente com o dono daquilo para quem eu estou preparando tudo. Às vezes eu esqueço que existe um Deus e me pego fazendo somente a obra dele, fazendo as coisas dele. E ele disse: olha, se fosse de holocaustos e sacrifícios, eu mesmo diria para você, faz, mas não é. É um coração contrito, compungido, é um coração trabalhado, é um coração motivado, que faz a diferença para o Senhor. Então eu queria que a gente pudesse ficar de pé nesse momento. Quero convidar você a ficar de pé. A gente vai orar e a gente vai cantar essa canção. Sabe, eu quero que esse momento seja um momento teu com Deus. Sabe, um momento onde você vai conversar com o Senhor. Não sei o que Deus tem para você. Não sei por que você está aqui hoje à noite. Talvez você veio como visitante e caiu aqui de paraquedas. E Deus está dizendo assim: olha, eu tenho algo contigo hoje. Ver alguns de vocês aqui, que faz tempo que eu não vejo, alegra o meu coração. Mas ao mesmo tempo eu tenho um desafio para você. Será que Deus não tem algo contigo hoje? Por isso que você está aqui. Não é só para alegrar o coração do pastor, apesar de que eu estou alegre, mas eu acho que é porque Deus quer algo contigo. Deus quer ter intimidade contigo. Deus quer reacender a chama. Deus quer trazer mais uma vez motivação. Se coloca na presença do Senhor.